Olá, pessoal. Meu nome é Carol Méceder. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. Olá, ouvintes. Meu nome é Gabi. E nós estamos aqui reunidos para mais um episódio do seu podcast queridinho sobre medicina, amenidades médicas e assuntos em geral. E hoje o episódio tá especial. Todo dia a gente fala isso, mas hoje é verdade. Mas é porque são todos muito bons. Gente, o tema é nada mais, nada menos que os 7 pecados capitais na medicina. Não, e esse tema saiu, assim, de uma conversa informal. De um açaí. Exatamente. E foi muito bom. Esse tema é um dos mais legais que a gente já fez aqui. Tá super atual. Eu acho que... Vamos começar? E reúne várias coisas que a gente já queria falar há um bom tempo. Eu acho que a gente já falou de todos esses pecados capitais em todos esses episódios que a gente já fez até hoje. Só que hoje a gente fez esse compilado. A gente reuniu um cantinho do ódio. Exatamente. E ao final, você, querido ouvinte, deixe nos comentários o que vocês acrescentariam nessa lista, que pra gente é super importante. Sim, mas vamos explicar a ideia. O que são os 7 pecados capitais? Como assim 7 pecados capitais da medicina? São 7 defeitos, vamos colocar assim, que o médico pode ter, mas não deveria. Então, lê aí nessa lista e fala, eu não posso ter nenhum desses. E se eu tô tendo... Vamos melhorar. Melhore, criatura. Não, 7 pecados capitais, todo mundo vai... Deslizar um dia e cometer. Todo mundo vai. Quem nunca? Isso vai. Exatamente. Quem nunca A gula, deslizou. gente, eu tô aqui vivendo. Tem 7 meses o pecado capital. Então, assim, algum momento da carreira de todo mundo... Com certeza. E aí, assim, a gente tá falando, trouxe esses pecados pra medicina, mas... São pra vida. Exatamente. E a gente adaptou, né? Uma coisa que, assim, quando você percebe, você fala daquilo, você tende a reparar mais em você. Então, às vezes, você nunca reparou, mas você faz tudo isso aqui. Então... E quanto mais pecados capitais, pior você tá só... Mas é mais ou menos isso mesmo. Então, vamos acabar com o mistério. Faça uma autocrítica, uma análise com uma autocrítica aí. Igual primeiro nós deles, fazendo. Exatamente. Primeiro deles, quem vai começar? Gabi? Sou eu. Fafá? Primeiro pecado capital, ganância. Opa! Esse aqui... Falta quente. Não, cuidado com o que você fala, cara. Quinta série. Meu Deus. Um beijo, André, que um beijo, adora André. esses Eu acho trocadilhos. que eu vou inclusive falar Meu isso Deus. com o André pra assistir esse episódio. A convivência, André, tá me fazendo mal, você tá vendo? Gente, alguém corta. Vai, vamos muito lá. Muito bom, essa foi, começamos muito ganância? bem. O ouvinte que tá ouvindo o episódio pela primeira vez hoje vai falar, meu Deus. Não. Eu posso levar essa galera a sério? Acho que não. A segunda que você faz desse tipo, a primeira foi na reunião da clínica. Não sei se foi você ou se foi outra pessoa. Eu só zoei. Ele levantou, eu cortei. Sim, mas vai, bora. Ganância, gente. Hoje, eu acho que talvez ganância seja uma das... nos pecados capitais, que é a origem de muita coisa que a gente está vendo hoje, inclusive no mercado de trabalho da medicina. E eu acho que a história começa lá atrás. A ganância começa quando o médico, numa época que existiam poucos médicos, do ponto de vista de remuneração, o médico, eu acho que até hoje o médico é bem remunerado, assim, se comparado com as outras profissões, o médico não ganha mal, mas a gente trouxe esse histórico, e hoje, o que a gente vê? É que muitos médicos, na expectativa de chegar no mercado de trabalho e ganhar muito dinheiro, começam a fazer muitas coisas, até, ou seja, trabalhar muito, seja... por caminhos. Escolher alguns caminhos escusos aí, para ganhar muito dinheiro, ou na expectativa que vai ganhar muito dinheiro. Então, assim, eu já vi depoimentos mesmo de estudantes de medicina, a Gabi deve ter colegas assim na faculdade, nós tivemos colegas assim, que tem a expectativa que eu vou fazer medicina, agora eu estou com a vida resolvida, né? E aí, ou assim... escolhem a profissão, né? Estou com a vida resolvida, mas estou bem de vida. Porque, querendo ou não, até hoje, o mercado de trabalho da medicina ainda é muito bom, mas... Depende do que você chama tem que trabalhar, né? Então, assim, exato. Só que dá muito trabalho. Então, assim, as pessoas ficam na ganância de ganhar muito dinheiro, de ser o melhor
do ponto de vista financeiro. Então, isso pode te levar a caminhos da medicina que são caminhos escusos e que vão desvirtuar do eixo principal da medicina, que é o cuidado com o paciente. Então, quantos médicos a gente está vendo aí, a gente vai ter pecados capitais relacionados a esse, né, que estão fazendo uma medicina de péssima qualidade pelo dinheiro. Baseado em nenhuma evidência. Que vão trabalhar em lugares que dão pouca estrutura ou estrutura nenhuma por dinheiro. Então, assim, a medicina hoje, as pessoas muitas vezes se submetem a condições de trabalho, a trabalhos ruins, ou mesmo fazem um trabalho ruim em busca de somente ganhar dinheiro. Então, assim, médico que só foca nisso, dinheiro é importante, a gente trabalha, tem que ganhar, ninguém aqui é sacerdote. Todo mundo tem conta para pagar. Todo mundo paga conta, não é isso, definitivamente não é isso que a gente defende, mas também não é colocar o dinheiro na frente, o dinheiro em primeiro lugar. E outra coisa que a gente fala muito é o pensamento em médio e longo prazo. Quando você toma muitas atitudes visando no lucro fácil e rápido, provavelmente você vai estar sacrificando a sua carreira no médio e no longo prazo. Então, é outra coisa para você colocar na conta aí para pensar se esse caminho tortuoso vai te levar exatamente onde você quer chegar daqui 10, 20, 30 anos. E muita gente acha que a ganância ela começa no recém-formado, mas não, dá para ver na faculdade. Sim. Quantas vezes algum acadêmico que não precisa do dinheiro, mas resolve fazer várias coisas extracurriculares, se afiliar a várias plataformas pelo dinheiro e sacrifica as outras partes da formação em prol disso. Então, não assiste uma aula. Ou às vezes faz até coisa errada, porque tem acadêmico que é chamado para atender, por exemplo, em medicina do trabalho. Então, a gente tinha muita história do rural na nossa falsidade ideológica. Isso é crime, né? O buraco é mais embaixo ainda. Mas era muito comum, né? A gente ouvir as histórias do rural, que às vezes o estudante era chamado para dar um plantão ou outro. No interior é muito comum. No interior, talvez comum. aconteça até hoje, vocês devem ouvir falar isso também. Gente, não faça isso. Você vai sacrificar seu futuro, né? Em prol de uma coisa muito pequena, assim. Então, acho que a ganância, adorei esse top 1. Planejamento de carreira. Você tem que se planejar. Então, acho que isso talvez não, é a solução para a ganância. Se você está pensando em medicina só para ganhar dinheiro, está na hora de trocar. Repense. Um bom motivo para sair da medicina. Segundo pecado capital, esse aí é o que mais me mata por dentro. Preguiça. Quem nunca? Quem nunca? Fato. Gente, sempre. Mas o problema é quando vem o tempo todo. Exato. Às vezes você acorda com preguiça e fala, meu Deus, que preguiça. Mas aí você pensa, tá. Você chacoalha, toma um banho e vai. O problema é quando a preguiça te impede de exercer uma medicina de verdade, um cuidado. Então, acordei com preguiça hoje, mas eu tenho ambulatório. Eu vou atender o paciente com preguiça? Eu vou deixar de perguntar as coisas para ele? Poxa, às vezes aquela consulta é a única consulta que ele vai ter, que ele conseguiu em 6 meses, mas aí ele vai receber um atendimento ruim porque você, Lírio do Campo, acordou com preguiça? Então, esse, para mim, é um dos mais graves. E a preguiça também se relaciona, eu acho, com a ideia, às vezes, de procurar o caminho mais fácil, os atalhos, por não querer abdicar de parte da sua vida, porque, querendo ou não, na medicina a gente abdica de muita coisa, mas quer os resultados. Não quer abrir mão de nada, mas quer ter tudo. Então... Verdade, falou tudo. Eu acho que a gente fica... Preguiça é do ser humano, né? Uhum. Todo mundo vai sentir um dia, se não sentiu, se nunca sente, algum problema tem. Mas ela não pode deixar que suas atitudes sejam, vamos colocar assim, deturpadas por conta da preguiça. Você já citou alguns exemplos aí. Então, você tá... E médico, nós somos... na nossa frente tem um ser humano, tem uma pessoa com problemas, com sofrimentos. Você imagina um médico de pronto-socorro na emergência com preguiça de atender uma emergência. Então, assim, de atender um paciente, tô com preguiça, agora
Gente, você É uma citou um vida. ponto nevrálgico. Você escolheu estar ali. Ah, mas o Exatamente. trabalho tá horrível. Então repensa, cria uma estratégia para você mudar e sair dali. Agora, você descontar nos outros, você descontar no seu paciente, atender com preguiça, agir com preguiça no trabalho, você tá sendo um médico ruim. Não, e assim, e mais que isso, né, Carol, assim, tá tendo uma pessoa ruim, né? Uma Então, pessoa assim, ruim, com Então, certeza. assim, eu acho que antes de tudo, assim, quando a gente fala de... A medicina tem um detalhe, assim, aqui, de novo, ninguém aqui é sacerdote. Mas, assim, a gente não tem... A hipocrisia... Nós somos seres humanos, assim como atendemos seres humanos. A diferença é que nós temos que nos preparar, se a gente escolheu isso, para lidar com esses sentimentos, com muito mais serenidade e maturidade. Para não deixar isso impactar. Porque na nossa frente tem uma pessoa que depende, a saúde dela, seja física, mental, seja biopsicossocial, né, vamos falar assim, ela depende da nossa atitude. Com muita fragilidade, né, humana mesmo. Então, assim, a gente está, principalmente, a gente trabalha em hospital, por exemplo. Então, a gente está dentro do hospital, a gente está muitas vezes com o paciente no momento mais frágil dele. Sim. Então, assim, no momento que ele está mais fragilizado, no momento que ele está mais sensível a tudo aquilo. E aí, assim, ele sentir de você... E a gente recebe muito relato disso, gente. Isso é uma coisa mais comum do que a gente pensa. Que o médico parece que está com preguiça de vir aqui. Vontade de ir embora, né? Entendeu? Então, assim... E as pessoas percebem, né? Igual claramente. A gente já percebe. Quem nunca foi atendido por alguém, não só no sentido médico? A gente vê isso com muita frequência, assim. As pessoas percebem isso. É quando a gente fala de se importar. A gente fala muito isso, se importe. Então, assim, demonstre para o seu paciente preocupação a ele. Não fica com... Nossa, você pode estar num péssimo dia, gente. E, assim... Nós passamos por isso todos os dias, mas você escolheu trabalhar com isso. Como a Carol disse, assim, se você escolheu trabalhar, ser médico, você tem que se dedicar e trabalhar com a sua maior alegria do mundo. Aprender a separar as coisas, né? Sua vida deixar tá um caos, os ali problemas fora. Isso é difícil. Difícil. Mas a gente tem... aquele negócio, deixa pra chorar no carro. Exatamente. E outra coisa, por último, para fechar esse segundo pecado capital... a gente gosta muito de falar que nós somos vitrines de nós mesmos o tempo todo. E preguiça, gente, é uma característica muito queima-filme. Então, assim, você fecha portas, atitudes preguiçosas, pessoas preguiçosas, profissionais preguiçosos fecham portas. Então, fique atento a isso. Preguiça de vez em quando está perdoada, mas não deixe se impactar e não deixe isso cair sobre o seu paciente. Deixa a E preguiça só no final de lembrando semana. que sempre dá pra mudar, nunca é tarde. Então, eu tô no 4º período, até agora eu fui preguiçosa. Que bom que você reparou agora. Muda então, ainda tem internato, ainda tem ciclo clínico. Falta de motivação, às vezes, esbarra nisso. Mas busque a motivação, sabe? Assim, dá uma chacoalhada na vida. Tente se reencontrar ali, o porquê do que você está fazendo, o seu propósito dentro daquilo, que aí eu acho que você consegue reacender essa chama aí. Adorei. Essa chama. E se não encontrou o propósito, se a chama apagou, tá na hora de trocar. Tá na hora de trocar. Goodbye. E aí, Carol, qual é o nosso terceiro pecado capital? Irresponsabilidade. Essa conversa muito com as outras duas também, né? Eu acho que os 7 vão dialogar entre si. Sempre. É igual os 7 pecados capitais originais, né? A irresponsabilidade, ela impacta diretamente a qualidade do nosso atendimento, do nosso serviço prestado. E o Fabrício lembrou uma coisa que é o cerne da nossa profissão, que é cuidar do outro, né? Então, se nós somos irresponsáveis, tem várias atitudes responsáveis. Você não examinar seu paciente direito, você não coletar uma história direito, você menosprezar ou subestimar um quadro porque você está a fim de ir embora logo, você deixar um paciente lá na verde sem passar o caso porque deu o seu horário de ir embora. Isso tudo, gente, vai impactar. Você pegar um plantão que você não tem condição. Você dá um passo maior que as pernas, então pegar bem, né? imprudência, imperícia, e vai entrar tudo nesse pacotão tudo, né? da irresponsabilidade aí. Então, se você, recém-formado, não se sente apto para dar aquele plantão, não pegue. Ponto. Entendeu? Porque se você pegar, o maior responsável é você. E uma realidade que a gente vive é a questão dos processos. Isso já chegou aqui. Então, se você acha que não, você está iludido. E cada vez mais vai ser uma realidade. Então,
você tem que ter muita consciência dos atos que você toma. E isso é construído desde a faculdade, assim. A responsabilidade... De novo, isso, tudo que você vive é fruto das suas escolhas, muitas vezes, né? Então, assim, você escolheu ser médico. Você vai ter que passar por uma faculdade, desde lá do pré-vestibular, mas na faculdade são 6 anos, que você vai ter, vão ter várias responsabilidades durante a faculdade. Então, assim, e hoje o que a gente vê, assim, é todo mundo com vários direitos. Então, assim, todo mundo é cheio de direito. Tá certíssimo. Todo mundo tem que brigar pelos direitos. Não precisa de se submeter a nada que você não ache que não seja seu direito a questionar. Agora, seu dever é se responsabilizar por tudo que você faz. E todas as suas... tudo que você pensa, suas atitudes, suas ações. Então, o que a gente vê durante a faculdade hoje? Todo mundo... A Gabi está aqui, tem vários colegas assim, como nós tivemos também, e temos até hoje, de que olha, eu tenho... Todos os meus direitos estão aqui, agora o dever eu vou escolher. E assim... E aí, é a irresponsabilidade nascendo. Porque na hora que esse médico se formar... E hoje é engraçado, assim, que parece que vai virando chave, né? Eu formei, agora eu vou ficar assim. Você não vai ficar, amigo. É verdade. Se você não construiu esse modelo durante a sua vida, até hoje, você não vai ficar responsável de uma hora para outra. Então, assim, você vai se submeter a plantões que você não dá conta de fazer. Você vai se submeter a trabalhos que você não dá conta de fazer. Você Vai ficando vai cada achar vez que pior, você né? sabe mais do que você sabe. Você não vai ter a responsabilidade e a postura na residência médica. Você não vai ter a postura diante de um colega seu de trabalho, diante do mercado de trabalho, diante de um preceptor, um chefe. Então, assim, isso é construído. Construa isso durante a faculdade, que eu acho que você vai... a hora de aprender, até postura, é na faculdade. A gente sempre fala aqui da construção do bem, né? Então, que a gente vai aprendendo, que não precisa desesperar que a partir do momento que você está plantando coisas boas, você vai garantir um futuro com coisas boas. Mas existe a construção do mal também. Demais. Se você constrói coisas ruins... E o meio também, que você está influencia demais. Então, seus colegas, quando você está no internato... o residente ou os residentes que você vai ter contato, seus preceptores. Então, você pode escolher as suas influências e pegar os bons exemplos, né? Escolher os bons exemplos e estar num ambiente que também seja propício para esse crescimento, que te alavanque, né? Não fica puxando para baixo. Próximo. Falamos juntas. Essa é muito boa. Egocentrismo ou soberba para os íntimos. Aqui essa aí... é a mesma, eu acho que se relaciona com a primeira, ganância. E também vem da história lá de trás. O médico que acha que é Deus. Gente, isso não acabou, né? Então, assim, hoje a gente fala muito, né, no nosso dia a dia, que hoje a gente tem as nossas decisões são compartilhadas. Então, assim, antes o médico era o dono do saber. Era o centro das decisões, era o médico. Era a última palavra, era quem ditava as regras. Isso construiu uma cultura dentro da medicina que hoje, e é ótimo, já acabou, na verdade. Do médico como centro do saber. Não. Detentor do conhecimento. Hoje o conhecimento, a gente gosta muito de falar de multidisciplinaridade, né? E é isso. Então, assim, hoje, cada um tem seu conhecimento e dividir esse conhecimento com o outro, eu acho que é fundamental, assim, para você dividir as tarefas, o conhecimento, as experiências, é o que faz você ser melhor. Então, assim, hoje o bom médico não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que sabe se relacionar com todos, eu acho. Então, assim, porque o clichê de nós não vamos saber tudo nunca. A gente vai sempre aprender. Isso é clichê, mas isso é uma grande verdade. Que muitos médicos não sabem.
Eu acho muito legal essa postura de humildade, né? Que é o contrário da soberba. E a soberba no médico já é feia. No acadêmico, eu acho que é pior ainda. Porque, assim, quem é você? Quem sou eu? Eu não sei nada. Quem é você na Eu estou produção, estudando criatura? e eu não sei nada. E eu acho que o acadêmico tem que ter essa postura. Poxa, você está tendo 10 vezes a mesma aula. Tem a 12ª. Escuta o que aquela pessoa tá para te ensinar. Ela pode te ensinar de uma forma diferente, de uma forma melhor. Você pode ter tido aula 10 vezes e mesmo assim não saber. Então, eu acho que é muito feio quando você encontra um acadêmico que acha que sabe tudo. Porque quanto mais você estuda, mais você percebe que você não sabe. Que você está longe de saber. Então, eu acho essa postura até um pouco perigosa. Mas quer ver uma outra coisa, Gabi? O contrário também é verdadeiro. O professor, o preceptor, que acha que não aprende com o acadêmico, com o residente, ele também, assim, eu acho que ele está pecando e perdendo oportunidades, até de crescer. Então, assim, eu não tenho dúvida, a Carol, a professora, eu tenho certeza que ela aprende muito com os alunos. Demais, todo Eu aprendo dia. muito com os residentes, sempre aprendi. Então, assim, a gente E não a tem gente vergonha, troca gente, experiência. assim, eu falo isso com os residentes direto, às vezes elas me perguntam alguma coisa, eu falei assim, boa pergunta, não sei, vou ter que estudar. Não, E é Vamos isso, pesquisar. uma verdade na nossa vida. não, e assim, e muitas vezes a gente é surpreendido por uma pergunta que faz a gente pensar em algo que a gente nunca tinha pensado. Sim, Então, assim, que você, que raciocínio interessante, hoje que forma a gente de teve um pensar. exemplo disso, de uma residente que a gente estava com um caso clínico difícil lá, uma obstrução para um paciente que está com câncer, e todo mundo deu uma sentida, assim, falou assim, nossa, e agora, né? Uma cirurgia muito ruim, o que poderia fazer ali de conduta? E ela falou, Carol, mas e o procedimento endoscópio? Será que não dá para dilatar e tal? E aí, minutos depois, eu conversei com o cirurgião falou assim, eu estava conversando agora com o endoscopista, eu acho que é a melhor solução. E aí, além de orgulhosos, a gente fica feliz de ver isso, assim. Então, não existe detentor do conhecimento, né? E isso para o estudante, além de perigoso, Gabi, eu acho que eu concordo demais com você, existem formas e formas da gente questionar, da gente perguntar. Eu acho que todo mundo tem que ter esse interesse por crescer, por aprimorar o conhecimento. Se não entendeu, pergunta. Mas saiba como perguntar. Enquanto residente, enquanto acadêmico, enquanto colega, saiba como questionar. Existem formas de fazer isso de forma respeitosa e existem formas arrogantes. Então, até para aprender... A arrogância conversa muito com a soberba. Demais, demais. E eu acho interessante, assim, uma das ilustrações mais interessantes que eu acho disso é o relacionamento entre iguais. Nós somos... e aí, quando eu falo iguais, eu estou falando iguais no momento da carreira, tá? Então, assim, 2 médicos experientes conversando, 2 residentes conversando, 2 acadêmicos conversando. Gente, assim, e é interessante que aí você pega o R2 conversando com o R1. Cara, cria-se uma relação hierárquica ali, muitas residências têm isso, uma relação hierárquica entre o R2 e o R1, que é surreal, assim, porque que hierarquia que existe? Um ano à frente? Uma experiência vivida antes? Isso não é hierarquia, gente, assim... Isso não define qualidade técnica de ninguém. Não define qualidade, não define maturidade, não define nada. Assim, define que uma pessoa está um ano na frente da outra. Às vezes conhece melhor o serviço, Ponto. conhece a parte prática. Mas aí que tá, assim, você pode ser um bom colega... Demais. Do outro, sendo humilde para chegar e falar assim, calma lá, eu passei por isso ano passado, eu sou um acadêmico do 8º período, estou com um acadêmico do 7º aqui, espera aí, vamos conversar aqui, o que eu posso te ajudar, o que a gente pode trocar aqui, que ideia que a gente pode trocar nesse momento para minha faculdade melhorar, para a sua faculdade ser melhor. Então, assim... Tá todo mundo no mesmo barco. E cria-se um ambiente de competição, assim, além da conta, uma competitividade por espaço, que é muito nociva, é muito pouco saudável para todo mundo. Então, e é baseada nisso, sabe? Naquela humildade de falar assim, nossa, mas, por que eu não posso ajudar meu colega, sabe? Por que eu não posso trocar com ele alguma experiência? Por que ele pode... O que o meu colega pode acrescentar para mim?
para minha e vida. até o contrário, da pessoa que está aqui não sabe vir pedir ajuda. Porque o ambiente competitivo, ele ajuda nessa soberba. Porque como tá todo mundo competindo com todo mundo, você admitir que não sabe alguma coisa fica feio, entre aspas. E, gente, essa é a maior besteira do mundo. Eu dei muita sorte com o meu TI, com o meu grupo, e eu me sinto muito à vontade. Quando eu não sei, é a coisa mais tranquila do mundo. Gente, não sei, alguém me explica? Tá tudo bem, a gente tá aprendendo. Você não tem que saber, você não tem que ser médico no 8º período, você tá no processo de formação. Outra coisa interessante que eu acho que é do momento, isso eu acho que é bem atual, assim, que aí é a realidade da rede social. Uhum. Na rede social, todo mundo tem que ser perfeito, lindo, maravilhoso. Você tem que se mostrar que você... Ter certeza de tudo, né? Eu tenho certeza, eu sou seguro. Eu vou bem em todas as provas. Eu tenho uma vida perfeita, eu tenho hábitos de vida exemplares. Olha aqui, ó. E aí, você vende exatamente isso. Você vende o egocentrismo, a soberba. A pessoa está vendendo aquilo na rede social de uma maneira que é, de novo, pouquíssimo saudável. Porque as pessoas vão se espelhar numa coisa que é irreal. Isso é fantasia, gente. Assim, aquela vida perfeita que a pessoa que é egocêntrica está mostrando, aquilo é mentira. Aquilo a pessoa não consegue, não é possível viver, né, daquele jeito. Então, assim, e aí você fica nesse receio, construindo o que a Gabi acabou de falar. Nesse receio, nossa, mas existe essa pessoa. Não, eu não posso ser diferente. Aí você começa a construir essa retórica de também sou perfeito. Demais. Próximo pecado, vitimismo. E esse é um pecado que tem muitas faces, mas o que a gente queria trazer aqui quando a gente pensou nele? No sentido de, existem as oportunidades na carreira, na faculdade de medicina, não são iguais. Não é todo mundo que vai conseguir um currículo 10. É claro que algumas pessoas vão ter vantagens, às vezes por um networking, às vezes por um pai. Isso acontece. Mas isso não diz sobre você. O que diz sobre você é a sua postura em relação a isso. Olha, eu não tenho alguém para me indicar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com o meu professor, eu vou sentar lá na frente, eu vou conseguir oportunidades de outras formas. É você ser o agente da sua própria vida. No sentido de, sim, é desigual, mas o que eu posso fazer para ir atrás das minhas coisas, ir atrás do meu corre? Total. Eu acredito muito nisso, porque tem muita gente que fica numa postura omissa diante da própria vida, só reclamando. Ah, mas eu não tive essa oportunidade. Ah, mas aquilo, E aí as oportunidades estão passando. E isso até em coisas bobas. Por exemplo, nossa, eu não peguei o professor que eu queria nessa matéria. E aí a vida acabou. E aí não abre nem oportunidade para o outro professor. Às vezes o outro professor é tão bom. Isso aconteceu comigo esse semestre. Eu paguei uma língua absurda. Tava triste que eu não tinha pegado um. E a minha professora agora é uma querida. Eu tô aprendendo horrores. Então, se abrir a outra oportunidade, não assumir, eu não vou saber isso, porque eu não peguei. Ou então, faça do limão uma limonada, assim. Você não tá com a melhor pessoa, você não tá com quem você queria, aproveita aquilo tenho mais tempo, saio do ambulatório antes. Vou estudar outras coisas, sabe? Assim, não é, minha vida acabou e agora eu não peguei o professor bom de pediatria, não vou saber nada de pediatria. Vai atrás, sabe? De novo, eu acho que isso, a medicina é a sociedade, assim, né? É o microambiente da sociedade, né? Então, onde as pessoas estão... E hoje, nada contra a geração atual, tá? Eu acho Vou defender a gente, galera. Mas, assim, o que a gente vê é exatamente isso, assim. O pessimista... Milênios contra os Gen Z. Mas esse vitimismo, eu acho, vem de casa, sabe? Assim, do berço do papai e da mamãe, que tá ali, zelando para ele o tempo todo. Hoje eu tive um paciente no hospital hoje, que era um adolescente, já com seus 16 anos, que a mãe, assim, tratava como uma criança de 9, 8, 7 anos. Então, assim, gente, assim, isso você vê, esse protecionismo exagerado, essa falta de exposição a angústia, dor, frustração, ao erro. Gente, todo mundo erra. Toma escolha errada, faz escolha errada. Escolhas erradas. Escolhas erradas. Aí você... Todo mundo vai errar. Então, assim, aí você...
o vitimismo, o pessimismo, então, que andam um do lado do outro, né? E o Cortella fala que todo pessimista é preguiçoso, né? O cara é muito mais fácil reclamar, né? Do que tomar uma atitude, né? Então, assim, é muito mais fácil se vitimizar e não tomar, como vocês brilhantemente falaram aí, não tomar uma atitude para mudar aquela realidade. Ah, minha residência tem esse problema. Tá, o que você vai fazer para melhorar? Você está esperando no outro a mudança que precisa ser sua? Então, assim... Você tá pegar a responsabilidade pelo que cara, é briga seu. por aquilo, Demais. entendeu? Então, assim, muda a realidade. Então, assim, E às vezes entender que uma situação ruim tá ali, às vezes, só pra você rir e falar, não, que azar que a gente deu. Meu subgrupo era mestre nisso do começo da faculdade. A gente pegava umas escalas longe e tal. E a gente ia rindo, falava, ó, demos de novo o azar que a gente pegou. Fomos mandados pra 10 quilômetros da faculdade. Mas- Pô, e dê a importância que aquilo tem, sabe? Assim, a gente vê também uma superestimação de algumas condições e acha que aquele problema, o seu problema, é o maior do mundo, que aí relaciona muito com o egocentrismo também, né? Tudo gira em torno de mim e o universo está querendo me ferrar. Gente, o universo nem sabe que você existe. Então, vamos virar a página sem vitimismo por aqui, galera. Não, eu acho que é o mais... assim, tem a postura de uma pessoa madura que está na faculdade, que é um profissional, residência, que tá na na vida residência, que profissional. virou médico. Pô, Adultinho. é adulto há muito tempo, entendeu? Então, assim, gente, nossos pais saíram de casa com 15, 16 anos, assim. Então, bom, a gente tem Prumo corpo, adolescente aí de já diria. adolescente de 35 Lá em- anos Eu aí. me considero uma adolescente. Prumo corpo, 22. Congonhas. Congonhas, lá em Congonhas, prumo Não, corpo. tem adolescente de 35, 40 anos que, pelo amor de não, Deus, não né? dá. Assim, tá na hora de não mudar, né? Por favor. Próximo, falta de empatia. Isso aí é quase que incompatível com a prática médica, né? Isso é um de crime, qualidade. não é um pecado, isso é um crime. Crime hediondo. Não é nem um pecado. Crime hediondo na medicina, falta de empatia. Gente, o médico, por si só, acho que por conceito, ele tem que conseguir ter compaixão com o outro e se colocar no lugar do outro para várias decisões, para principalmente o que a gente fala, né, da medicina de boa prática, tomar as decisões individualizadas, pensando no melhor para aquele paciente, né? Então, é impossível você ter uma boa prática sem ter empatia. E aí, a empatia, a gente consegue transcender esse conceito para várias outras coisas, né? Então, às vezes, seu colega está passando por uma fase ruim, aquele colega Uma mão que... lava a outra. Exatamente. nesse sentido. Ajude para você ser ajudado depois, se compadecer da situação do outro e entender que as coisas acontecem com todo mundo e uma vez vai ser você vai precisar ser ajudado e uma vez será você ou um familiar seu naquela condição e você vai precisar e vai querer que o médico seja empático. Então, pratique isso. Eu não consigo conceber a medicina se a gente não for empático e tiver essa relação com os nossos pacientes. Eu acho que isso é fundamental, né? Isso aí eu acho que sem É o básico, sem né? compaixão, sem ter aquele... Aí, medicina é uma Se ciência... importar, né? E hoje foi o que eu falei que eu achei mais bonito da atitude da residente, nem foi ela acertar, entre aspas, a conduta e, no final das contas, ser o planejamento terapêutico do paciente. Foi ela estar em casa, porque ela estava na tarde de folga dela, me mandando mensagem à tarde. E se a gente fizesse isso? Quer dizer que ela estava incomodada Pensando, com aquilo, né? entendeu? Ela podia ter tocado o barco. Isso aí é do meu preceptor, delegue isso aí, Como pá. muitos Já fazem. fiz o meu, fiz dever de casa, prescrevi, evoluí, tô na minha casa aqui fazendo, não. É pensar, tô em casa incomodada, o que eu posso fazer, o que eu posso pensar, o que aquele paciente vai... O que a gente pode oferecer para ele de solução. Então, isso é o mais bonito, é o se importar, que eu acho que é o que dá esse brilho no olho e diferencia o médico no mercado de trabalho. Eu não esqueço uma vez, eu estava nos começos, o primeiro período que a gente começou a atender, e na época eu ainda estava muito em dúvida entre pediatria. Eu gostava muito de pedi, eu estava assim, nossa, eu gosto de clínica, eu gosto de pediatria, eu estava rodando a pediatria. E o ambiente, eu ficava muito sentida. Porque a gente pegou, nesse rodízio especificamente, casos muito difíceis, complexos socialmente, não só na questão da doença, eram casos complexos.
E eu ficava sentindo aquilo, e eu falava, professora, eu acho que eu desistia, tipo, já cheguei à conclusão que pediatria não é pra mim. Porque me afeta muito, eu chego em casa e eu fico pensando nisso e tal. Aí ela falou, que bom. Ela falou, eu acho que deveria ser pra você exatamente por causa disso. O que você acha que te impede é o que eu acho que deveria ser o motivo. Porque que bom que você sente, você tem que sentir. O errado é a gente não sentir. Eles perguntam pra gente, né, se a gente acostuma. Na verdade, é que a gente não acostuma nunca, assim, com algumas situações. A gente sempre vai sentir. O que a maturidade traz pra gente é o impacto daquilo na nossa vida, né? Então, a gente consegue lidar, o amadurecimento, a experiência na profissão faz com que a gente lide com algumas situações de uma maneira melhor. São duas coisas diferentes, assim. Eu acho que empatia está intimamente ligado com humanidade. Se você e medicina é uma ciência mais humana do que biológica. Então, assim, a gente quem acha que medicina é biológica, eu acho que subestima a medicina. Então, a medicina é muito, muito mais humana do que biológica. Então, a gente, quando está diante de um paciente, nós, que também somos humanos, a gente, como médico, a gente só está ali naquele momento que a gente tem que manter o controle, que a gente não pode se deixar levar só pelas emoções daquele momento. Isso não quer dizer que você não está sendo empático, que você não está tendo compaixão por aquele momento, mas você tem que ter o controle da situação, porque de você vai partir a solução para o problema. Uhum. Então, quando a gente... E aí, nesse momento, que a gente usa a parte biológica e técnica da medicina. E a razão, né, também. Então, quando você está com a técnica, e aí você vai passar por aquela situação de uma maneira mais serena, tranquila, mas não quer dizer que você não vai sentir, que você não se emociona, que você não sofre. Então, assim, só que a maneira de sofrer, a maneira de passar por aquilo é diferente. Quando você está no primeiro período, tendo contato com a criancinha lá que está doente, seu impacto vai ser um. Na hora que você se formar, fizer pediatria, você vai ter o mesmo impacto, mas de uma forma diferente. E não porque você deixou de se importar ou deixou de sentir. É só porque você tem mais maturidade para lidar com aquilo e processar aquilo dentro de você. Exatamente. Então, assim, você tem... a empatia, a gente fala, isso bate na tecla aqui o tempo todo. Nada mais é do que se importar pelo outro. E você pode continuar se importando, mas aí sim, de uma maneira mais madura, serena, com o objetivo de não deixar aquela emoção. E a gente compara o tempo todo, né? O piloto de avião com o avião caindo, né? Então, se não deixar aquela emoção... te tirar a parte que é racional, técnica, que é o que faz você resolver o problema. Bom, chegamos ao último. Qual o nosso último pecado capital? Nossa, esse é um pior deles. Esse é o pior deles, disparado. E rufam os tambores. Pode falar. Desonestidade. Joguei. Agora vocês escutem. A gente... cantou a pedra antes, né, que todos conversariam entre si, mas o médico desonesto, existem várias esferas da desonestidade. Quem propõe um tratamento picareta para o paciente é desonesto, está sendo desonesto com o paciente. Quem propõe um tratamento X ou Y como cura, sendo que aquilo não tem evidência. Mas tem gente para pagar, Carol. Não interessa. Ou então, se eu não fizer, vai ter quem faça. Você está sendo desonesto. Então, coloca o carapuça. Pra mim, essa frase, pra mim, isso não é justificativa. Uma das mais asquerosas. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Que não seja você, entendeu? Assim. Pelo menos a sua consciência. Tem gente que paga por isso. Então, assim, olha, tem gente que paga e tem gente que vende. O pior é quem vende. De novo, assim, aí é transformar, aí vai ser ganância. Você pode listar aqui tudo em desonestidade, praticamente. Tudo volta ali, né? Egocentrismo, preguiça de não tentar fazer a medicina da melhor maneira possível, pensar só no dinheiro. Na hora que você, de novo, coloca os objetivos financeiros e mercadológicos à frente da essência da medicina, e sim, a gente defende a essência da medicina. Vocês não estão pensando no mercado. Lá a gente pensa em mercado, a gente pensa em performance, mas a gente não perde a essência. Então, assim, a gente não pode... A gente fez medicina
para ser médico, antes de tudo. Pra cuidar dos Então, outros. assim, tem que cuidar, tem que se importar. Tá, eu quero ganhar dinheiro com medicina. Óbvio. Não sou hipócrita de falar assim, não, eu vou fazer isso. Não, de novo, gente, ninguém Todo tá mundo aqui tem defende conta isso. pra pagar. Só que, E aproveitar as oportunidades também. só que a gente tem que, qual que é a base da profissão, sabe? Então, assim, eu não vou me vender porque todo mundo compra, porque se eu não fizer, alguém vai fazer. Tá, enquanto todo mundo pensar assim, Porque não vai faz estar todo mal. mundo fazendo e vai ter sempre alguém fazendo. Medicina de má qualidade, medicina que vai... Charlatanismo. Um charlatanismo. E a gente tá vendo isso, assim, gente, infelizmente, o mercado é inundado por médico picareta. E aí eu adoro o seguinte argumento. Ai, eu não vou fazer residência porque residência não é pra mim. Criatura, por que não é pra você? Lírio do campo. Ou alguém ama dedicar lá 2, 3, 5, 6 anos, abrir mão de um tanto de coisa, trabalhar quase 100 horas por semana. Então, assim, aí você tem que rever o que é, seja honesto com os seus motivos. Não é porque não é para você, é porque você não está disposto a pagar o preço por uma formação que será mais sólida, e isso não tem discussão. E é, inclusive, a pauta do próximo podcast. Gente, escolheu errado, né? De novo, gente, assim, você marcou o xizinho lá na medicina, escolheu O medicina. Cheizinho vem com muitas outras coisas. Gente, assim, o pacote é a faculdade, depois o mercado de trabalho, as responsabilidades. A gente brinca, né? Depois que acabar a residência, melhora, né? Depois que acabar a faculdade, melhora, Gabi. Depois de... Gabi fez um post legal sobre isso. Ah, eu vou ser feliz quando acabar o ciclo básico. Aí depois quando acabar o internato. Aí depois quando eu passar na residência. Aí a residência é um caos. Aí quando acabar a residência. Aí quando acabar a residência, tem que trabalhar mais porque tem um E tanto de conta pra pagar. impressionante. E tem o peso da responsabilidade, Deixa eu falar gente. sobre isso. O episódio também vai ser sobre saúde vamos mental. acabar. 7 pecados capitais foram esses. Vamos repassar os 7 que a gente falou? Vamos lá. Ganância, Preguiça, irresponsabilidade, egocentrismo / soberba, vitimismo falta de empatia. e desonestidade. E lembrando, gente, porque às vezes nós cometemos deslizes. Ninguém é perfeito. Ah, teve um dia que eu estava preguiçoso. Teve um dia que eu fui soberbo. Perceba que foi um dia e deixe ser apenas um dia. Então, não... o problema é quando isso vira um hábito, quando isso é uma constante. Se você cometeu um erro, perceba que foi um erro e mude para melhor e evolua. Agora, o problema é continuar repetindo nisso. Continuar mantendo esse padrão de desonestidade, de ganância, de irresponsabilidade. Temos frase? A Gabi adivinhou a frase. Ela Ah, falou um negócio ali agora. Você acabou de falar, explicar Antes a da frase. frase, recados finais. Acompanhe a gente em todas as plataformas. E comente em todas. Comente. Agora pode Agora comentar tá no todas. Spotify. Gente, o Spotify tem comentário. Comenta aí se você discorda da gente. Isso. Se você acha que tem outro pecado que é mais absurdo do E que nós não colocamos na lista dos 7 pecados. E de novo, assim, isso que você falou é legal, Gabi. Se você discorda da gente, converse. Fala pra gente um episódio. Fala assim, eu quero ir aí participar com vocês para discutir com vocês sobre residência. Exato. Legal. Falar assim, o que eu acho que não tem que fazer residência. Então, assim, a gente está Vamos disposto discutir. a conversar sobre isso. Demais. Frase final. 2 coisas são infinitas. Perdão, é outra. Aqui, ó. Essa aqui é outra. Ele trocou só porque a Gabi falou. A vida é como andar de bicicleta. Para se manter o equilíbrio, você deve continuar se movendo. Não pare, Gabi. Você acabou de falar isso. Gente, fica aí. Mais um episódio que a gente amou Sigam a gente fazer. nas redes sociais, @chamaclinic. Estamos no YouTube, no Spotify, no TikTok, no YouTube, já falei YouTube, Já falou. Instagram, e-mail com a newsletter. Então, Verdade. estamos em todos os lugares. Um beijo e até a próxima. Beijo.